Então, agora o nosso item expediente com informes. Nós temos um informe, né? Então, o informe da nossa conselheira Melissa. Dois informes, um a respeito do COSINGA, do qual eu represento o CNS, e eu quero aqui falar para esse pleno que não está tendo as evoluções esperadas pelas organizações sociais, pelos pacientes que necessitam que a nova política de câncer deva ser implementada. Já venceu o prazo em 18 de junho. Até agora nenhuma portaria foi compartilhada no COSINGA para que a gente possa efetivamente opinar, ajustar e fazer o que é melhor para o usuário. Então eu pediria para o CNS nos ajudar nesse pedido de que as portarias sejam compartilhadas, inclusive conosco, CNS. Segundo informe, não menos importante, a última súmula de número 60 que está tramitando no STF sobre judicialização de medicamentos. Qual que é a posição do movimento Todos Juntos contra o Câncer? Sim, a judicialização é um problema para os cofres públicos. A Conitec precisa rever a forma de avaliação, incluindo inclusive maior participação do usuário. Num terceiro pensamento, se o STF realmente der a cabo dessa solicitação, muitas ações serão revogadas. O que isso significa? Gente que já está em tratamento vai ter o tratamento interrompido. Isso não pode acontecer. Queremos sim que a indústria, que o governo e que as organizações sociais façam o seu advocacy para a inclusão de medicamentos incorporados ou não incorporados, de maneira que o governo possa atender a todos os usuários. Então vamos sentar nessa mesa, né? Interfarma, Sindusfarma, Conitec, Siquitice, vamos dar ao paciente o que ele necessita. Obrigada. Muito obrigada, Melissa. Então, já que abriu-se para manifestações, a primeira manifestação é de gratidão. A Melissa, sobrevivente ativista por uma saúde pública e equânime, quer agradecer a todos os conselheiros a paciência, a tranquilidade, nos educar para sermos bons conselheiros. Isso é democracia. E essa era o lema da nossa 17ª. Então, democracia é de fato a gente entender as diversidades e ouvir qualquer voz, porque ninguém está aqui a passeio. Acho que todos temos um propósito de vida. Eu me sinto contemplada no primeiro mandato, que agora vamos caminhar para novas eleições. Nossa pauta na CISP hoje vai ser falada nessa reunião extraordinária. É a única comissão da qual a gente faz parte. Mas fico muito feliz em saber que na única a gente já vai deixar um legado. É para isso que a gente veio. E quero aqui deixar uma provocação muito construtiva. O nosso Comitê Intersetorial de Patologias é um comitê gigante.
E eu acho que cabe, a partir da próxima eleição, nós termos um comitê de funções crônicas separar para que a gente possa ser mais efetivo nas inúmeras pautas de saúde, porque só patologia não vai dar conta. Então eu já deixo essa provocação, já peço de antemão que pense com carinho, porque nós vamos colocar isso para a mesa diretora que vai tomar posse. Obrigada. Obrigada, Melissa. Quero aqui cumprimentar a mesa, cumprimentar a Dora, que já me deu um tempo precioso do Ministério da Saúde para discutirmos o que vamos recomendar hoje ao Ministério no fim dessa reunião. Acho que quando a Dora trouxe o fato de que todo mundo tem boca, é o que a gente entende de uma saúde ainda muito fragmentada no nosso país. Vamos olhar o ser humano da cabeça aos pés, onde ele se encaixa numa linha de cuidado. Então, falando em oncologia, do valor que você quer aprovar as diretrizes, a portaria da SAES, então eu queria te pedir que lembrasse: paciente oncológico tem mucosite, ele precisa de laser terapia feito por odontólogos, sejam essas pessoas da etnia e da raça que forem. Aqui o meu recorte é sobre linha de cuidado que ele tem que ser integral. Todo paciente oncológico que fizer radioterapia em cabeça e pescoço obrigatoriamente deveria ter uma placa de proteção à radiação. Isso não é feito. Aí o que acontece? Pretos, brancos, patos, amarelos perdem os seus dentes após o tratamento de radioterapia. E aí a coisa fica um pouco pior. Quando você teve o rosto irradiado, não dá pra fazer implante. É dificílimo manejar uma boca, uma gengiva, uma mandíbula que foi exposta à radiação. Então, de novo, a gente tem que olhar para esse paciente, para esse ser humano. Com isso, o que ele tem, ele vai ser submetido a um tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Vamos cuidar do dente. Vamos fazer a imunização que ele tem direito no pênis, para ele estar mais fortalecido para receber uma carga tóxica de quimioterapia. Mas a gente ainda não pensa assim quando gestores da saúde. Integralidade do cuidado, porque lá no fim vai dar o mesmo problema que o governo discute desde que eu nasci. Não tem recurso para tudo. Então vamos voltar, eu tenho 50 a mais, viu, filho? Vamos voltar pra escola que a gente escovava dente lá no banheiro. Que a gente aprendia sobre educação moral e cívica. O que nos ensinava a ser um pouquinho cidadãos mais solidários, mais participativos. E a gente aprendia sobre sexualidade no sentido de que mulher não foi feita pra apanhar. Os meninos hoje já não têm muito mais esse tipo de ética. Então, assim, educação pra tudo. E a saúde integral. Obrigada. Pessoas, precisamos de quórum e de atenção. E o horário está bem avançado. E o que parecia ser simples não será. Porque nós temos duas resoluções da saúde bucal, que a princípio tinham sido encaminhadas com a devida antecedência, só que aí a conselheira Melissa apresentou alterações
numa, alterações de pequeno porte e na segunda, alterações de grande porte. Deste modo, a primeira, nós vamos ler as pequenas alterações e encaminhar aí para apreciação e para o voto, e na outra vamos ter que projetar, tá? E fazer a leitura. Sim. Então, precisamos que as pessoas se concentrem para que a gente seja rápida. Peço desculpas aqui para a companheira Valda, que eu já iniciei para ir acelerando, porque senão as pessoas vão dispersando. E aí, a primeira recomendação, peço silêncio, por favor. A primeira recomendação do Conselho Nacional de Saúde sobre a inclusão do câncer bucal nas linhas de cuidado e diretrizes clínicas da saúde bucal. Essa é a que tem pequenas mudanças, tem lá uma série de considerandos, e aí nos recomenda que eu vou ler e a hora que tiver o acréscimo eu dou o destaque. Recomenda ao Ministério da Saúde que inclua o câncer bucal nas linhas de cuidado e diretrizes clínicas da saúde bucal, contemplando ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação, que promova a capacitação dos profissionais de saúde bucal para a detecção precoce do câncer bucal e encaminhamento adequado dos pacientes em tratamento especializado. Ponto 3, que fortaleça a rede de atenção de saúde bucal, garantindo o acesso dos pacientes com câncer bucal a tratamento especializado e reabilitação. E o acréscimo vem aqui, com prótese bucomaxofacial nos casos de mutilação pós-tratamento oncológico. 4, que desenvolva campanhas de comunicação, educação e saúde para sensibilizar a população sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer bucal. 5, que monitore e avalie periodicamente a implementação de ações relacionadas ao câncer bucal nas linhas de cuidado e das diretrizes clínicas da saúde bucal. Aos conselhos estaduais e municipais que acompanhem e fiscalizem a implementação das ações realizadas ao câncer bucal nas linhas de cuidado e diretrizes clínicas da saúde bucal em seus respectivos territórios. 2, que promovam a participação da sociedade civil na discussão da formulação de políticas públicas relacionadas ao câncer bucal. Aos profissionais de saúde bucal, que mantenham-se atualizados sobre o câncer bucal, buscando a capacitação para a detecção precoce da doença e o encaminhamento adequado dos pacientes para o tratamento especializado, que incluam o exame para a detecção de lesões suspeitas de câncer bucal na rotina de atendimento de todas pacientes, os pacientes e as pacientes. O acréscimo da questão de gênero aqui, basicamente. Que orientem os pacientes sobre os fatores de risco para o câncer bucal e a importância da prevenção do diagnóstico precoce. A sociedade civil que informe o câncer bucal e os fatores de risco, que busque atendimento odontológico regular para a realização de exames preventivos, que participe ativamente do controle social das políticas públicas de saúde bucal. Então, são acréscimos que não ferem o texto, acrescentam uma questão importante, que são as próteses, e a questão de gênero, que sempre defendemos aqui. Pergunto se há alguma dúvida aqui, alguma questão, alguma inscrição para ser dirimida? Eliane, Helenice, quer se inscrever, Helenice? Eu queria saber a questão da CISB, mas o Doutor está aí, e você já tiver acesso, já estão de acordo. Então, tá bom. É isto. Era pequenos acréscimos. A outra que talvez teremos. Então, vamos para o regime de votação desta. Em regime de votação, aqueles que concordam com a recomendação hora apresentada, por favor, ergam suas mãos. Podem baixar. Alguém em posição contrária? Alguma abstenção? Aprovada. A segunda, eu peço que façam a projeção, a Deise já está ali dando as orientações. Então, é uma recomendação, e aí já no caput da recomendação tem a inclusão. Elaboração da portaria do... deixa eu orientar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler e pedir para projetar os passos em vermelho, que são aquelas alterações apresentadas.
Não vou ler o texto todo pelo adiantado da hora para ninguém perder voo e não crescer a fila do Eu Te Odeio. E fazer a leitura das alterações, que são várias, de modo a gente tentar encaminhar da melhor forma, certo? Então, recomendo a elaboração da portaria do Ministério da Saúde para a inclusão das pessoas com mutilação facial no rol de pessoas com deficiência física para o atendimento e reabilitação integral no SUS. Então, são 2 acréscimos importantes e necessários. O TE da comissão já está dando um okzinho. Pode seguindo os textos até os vermelhos lá para frente. Tudo isso é do texto que vocês já receberam e a gente espera que você prontamente tenham lido. E aí chegamos ao acréscimo de mais um considerando. Considerando a Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destina a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. No artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No capítulo 3º, inciso 4º, as ações e serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar serviços de habilitação, reabilitação, sempre que necessário para qualquer tipo de deficiência, inclusive a manutenção da melhor condição de vida e pessoa. Então, uma inclusão relacionada à Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Pode seguir, os considerandos que vocês já conhecem. Aí vem um novo considerando. Considerando que indivíduos mutilados faciais são aqueles que sofrem mutilações na região da cabeça e pescoço, envolvendo estruturas como orelha, nariz, olhos, pálpebras, palato duro ou mole, língua e outras partes da face, essas mutilações podem ter origens traumáticas, congênitas ou ser resultado de doenças adquiridas sobre o câncer, a principal causa, sendo que esses pacientes enfrentam grandes dificuldades em tarefas cotidianas, como mastigar, falar e respirar, além de sofrerem com limitações estéticas, educacionais, de relacionamento pessoal e profissional. Mutilações bucomaxilofaciais podem levar ao isolamento social e problemas psicossociais, como baixa estima, sensação de rejeição e depressão. Considerando que a reabilitação dos indivíduos portadores de mutilações faciais é feita por equipe multi- e interprofissional, incluindo diferentes áreas de saúde, a especialidade de prótese bucomaxilofacial é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia e tem por objetivo reabilitar por meio de substitutos aloplásticos partes do complexo bucomaxilofacial ausentes por qualquer etiologia. Considerando que o cirurgião dentista protesiólogo bucomaxilofacial atua em conjunto com o técnico em prótese dentária, oftalmologista, cirurgião plástico, oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião bucomaxilofacial, cirurgião crânio-facial, fisioterapeuta, fonoterapeuta, entre outros, embora a reabilitação protética apresente significativas melhoras na qualidade de vida do paciente, a grande maioria dos indivíduos não é reabilitada nos serviços públicos brasileiros após a cura do câncer ou trauma. Considerando que, ao reconhecer os mutilados bucofaciais como portadores de deficiência física, embora na grande maioria dos casos eles também sejam pacientes oncológicos, fica mais fácil de garantir seu direito à reabilitação protética quando necessário, pois a garantia está na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e... Pode subir? Aí segue os considerandos finais. Considerando a importância do reconhecimento do mutilado facial como portador de deficiência física para a implementação do direito à reabilitação com prótese bucomaxilofacial e inclusão social. Aí vamos aos recomenda que tem uma pequena inclusão também.
recomenda ao Ministério da Saúde elaboração de portaria do Ministério da Saúde para reconhecimento e inclusão de pessoas com mutilação facial no rol de pessoas com deficiência física para o atendimento integral, incluindo a reabilitação com prótese bucomaxifacial do SUS de todos os estados do Brasil, a qualificação profissional, organização de serviços, definição de fluxos, reabilitação funcional associada à reabilitação protética e bucomaxifacial para mutilados faciais de qualquer origem. Plenário do Conselho Nacional, são essas as inscrições. Eu pergunto se há alguma questão, dúvida para dirimir. Valdo encaminha a votação. Prova. Votos contrários? Abstenções? Aprovado. Aprovado. Muito obrigada por terem permanecido. Terminamos, então, agora o pleno desta reunião extraordinária, 77ª. Bom retorno a todos e nos vemos no próximo mês.